O termo Deep State, a expressão Deep State, começa a ser usada para esse grupo ligado principalmente à arma e petróleo. Ficou bem evidente durante o governo Bush, porque estava lá o Dick Cheney, o Donald Rumsfeld, o Paul Wolfowitz, né? A outra lá, Condoleezza Rice. Essas pessoas eram todas ligadas a essas empresas. Então, naquela época, ficou muito evidente isso. Agora, com o Biden, está lá, bem ao lado dele, como arrecadador de campanha, o Lawrence Fink, que é o CEO da BlackRock. Então, imagina, o cara que mais arrecadou dinheiro é CEO do maior fundo de investimento do mundo. Imagina a pressão que esse cara faz. E aí a gente vai lá, a Lockheed, o maior sócio, a não ser que mudou essa semana, ou duas, o maior sócio da Lockheed era o fundo SSGA. Depois, acho que era o Vanguard. Aí tem um que chama Capital Manager, um negócio assim. E aí vinha o BlackRock também com perto de 5%. Também, imagina. Né? Uma empresa... A Lockheed é a empresa que fabrica o F-22, o F-35, né? Fabrica aviões, fabrica uma série de outras coisas, fabrica todo tipo de armamento industrial, armamento de exército, não é uma empresa que faz pistola, entendeu? E eu estou falando de uma, elas são algumas dezenas. Né? Eu lembro quando eu estava escrevendo o livro, um míssil Tomahawk custava $1.250.000. Quando era vendido ali na nota fiscal para você ir lá buscar na fábrica. Aí você tem que colocar aquilo num destroyer e deixar esse destroyer com alguns milhares de soldados dentro, colocar esse destroyer lá a uma certa distância do lugar. Foi o que aconteceu na Líbia, foi o que aconteceu no Iraque, foi o que aconteceu no Afeganistão. Quanto custa um negócio desse? E aí, aquela vez que o Obama estava no Brasil, quando ele mandou atacar a Líbia, vocês lembram disso? O primeiro tiro, que foi um tiro de aviso para o Muammar Gaddafi, foram 70 Tomahawk. Então, é muita grana, entendeu? Imagina uma guerra que se sustenta, como está acontecendo na Síria. Quanto de projétil já se gastou? Alguém já parou para pensar nisso daí? Quantas balas foram gastas na Síria? Alguém vendeu isso daí. Vocês lembram daquele filme O Senhor da Guerra, lá com o Nicolas Cage, que fala exatamente de quando desmoronou a União Soviética, como tinha os caras que queriam preservar, né, achavam que iam restaurar a União Soviética, e tinha aqueles vagabundos que vendiam as armas para qualquer um. Então, o que a gente está vendo aí pelo comportamento do Putin é que talvez ele seja um desses caras que achava que não tinha que ter caído, tinha que ter corrigido as coisas. E como a gente sabe que a perestroika e a glasnost e toda aquela ideia de abertura para o Ocidente já tinha sido pensada como estratégia lá ainda no governo do Stalin, né, como uma estratégia de areia nos olhos, tem uma aula do Olavo de Carvalho que ele conta essa história, ele explica como isso aconteceu. Isso estava já planejado, essa ideia de... Não que quando ia acontecer, não, mas era uma estratégia que poderia ser usada a depender da circunstância que fosse se desenvolver. Isso já estava na época do Stalin. Né? E a ideia de glasnost, né, a ideia de transparência, só quem nunca viu o que continuou sendo o governo russo até hoje. Mas isso não é um elogio ao governo americano. Tá? Porque eu acredito que a OTAN fez tudo o que estava ao seu alcance para que isso acontecesse. Por outro lado. Então,
tem o interesse do Putin aí, tem, e eu acho que ele não se limita aí. Muito provável ele pensar naquelas outras repúblicas ali que vão dar mais uma saída para o mar ali, entendeu? Não sei se ele para aí. Porque ele não se deu nem ao trabalho de explicar por que está bombardeando outras coisas se era só uma ocupação daqueles 2 lugares. Não é? Ele nem se deu ao trabalho de explicar isso. Ele simplesmente falou em mandar as tropas para não ter... para manter a paz, né? Quando ele deu a primeira ordem. Mas o cara já chegou tomando aeroporto, entendeu? Tomando base, tomando Chernobyl. Por que tomando Chernobyl? Porque eles sabem que... eles alegam, né, que é estratégico, mas na verdade é o risco do inimigo fazer bomba suja, né? Porque ainda tem muito material lá que pode ser usado em bomba suja. E a China e a Rússia talvez esteja pensando em poder usar isso. Eu acho que existem as duas coisas se completam aí, né? Ó, eu quero usar e não quero que o meu inimigo use. E assim, nos 2 casos aí, estão usando mercenários. Os 2 casos aí. E um deles, né, tem o da Rússia, aquele grupo Wagner, né? E tem o da antiga Blackwater, lá, Academy, que agora acho que tem outro nome bonitinho. Ela já mudou de nome um monte de vezes, né? Que já foi até gente condenada naquele caso da execução lá numa praça lá do Iraque. Não sei se vocês lembram disso. Depois o Trump soltou os caras, né? Aí você vai ver quem são os donos da Blackwater. A mesma coisa. É os mesmos fundos. Então tem um monte de gente interessada, né? Tem um monte de gente lucrando com isso. Tem todas a questão da logística, tem toda a questão dos empréstimos, aí nós vamos entrar agora no lucro alto do negócio, porque uma tensão como essa, como eu disse, os países compram armas. Todos aqueles países lá agora já devem estar discutindo isso nos seus parlamentos. Ou pelo menos outras medidas. Com o problema da pandemia, está todo mundo falido. Esse momento foi escolhido pelo Putin, além da questão de estar lá o Biden, e ele sabia que em torno do Biden tinha essas pessoas interessadas na guerra. Além disso, tinha esse momento, né? Porque a Europa, com a construção não apenas da União Europeia, não apenas como bloco econômico, mas como uma tentativa de tornar homogêneo o pensamento de todo mundo, né, por meio tanto do multiculturalismo, que aparentemente indica diversidade, mas quando ele é forçado, o que ele faz? Ele mistura tanto que vai tornar aquilo tudo uma massa só. Vai tirar as particularidades dos povos. Isso está sendo forçado na Europa. Isso acarretou o quê? Uma perda de identidade. Então, perde a identidade, perde a nacionalidade, perde o patriotismo, perde até essa vontade de pensar como nação. Isso é algo que vem sendo construído há muitas décadas. Na Europa, desde a criação, pelo menos, do plano pan-europeu, lá da Chatham House em 1919, mais ou menos 1920. Então, e aí acontece o que hoje? Essas pessoas não se sentem de nenhum lugar. E aí geram esses líderes de personalidade fraquíssima.
Eu não acho que é simplesmente a pessoa do cara que está lá que faz com que isso possa acontecer. Né? Eu não acho que o Putin falou assim, vou fazer agora porque o Biden é fraco. Não, não é tão simples. Ele analisa o que está ao redor dele. E ele viu que esse pessoal não vai querer algo no limite. Porque aí não interessa. Uma guerra total talvez não interesse, a não ser que eles já estejam dispostos a chutar o pau da barraca mesmo. Não sei. Porque do jeito que está, por exemplo, quando a gente faz de novo essa pergunta cui bono, já parou para pensar do ponto de vista da China, como é uma beleza isso daí? Ela alcança um poder relativo maior nos mercados se parte da Europa estiver metida numa guerra. O enfraquecimento dessas soberanias europeias enfraqueceu a imagem de Europa da cabeça das pessoas que não se sentem muito parte de um território. É a ideia cosmopolita, internacionalista. Isso acontece em todo lugar agora. O nacionalismo tem sido visto em todos os lugares como o quê? Como algo de extrema direita, como algo reacionário. Né? Não vai demorar muito para que as próprias bandeiras nacionais sejam consideradas ofensivas. Porque, olha, se ficar mostrando a bandeira aí do teu país, mas tem os imigrantes que moram aí, eles ficam, entendeu? E o que está acontecendo na Europa é isso. Isso já está mais ou menos em... a ideia de ter vergonha, vivem pedindo desculpas apenas por ser europeu. Isso está acontecendo lá na Europa. A coisa da dívida histórica por causa dos países colonialistas. Né? Então, tudo isso tornou aquele povo mais passível de manipulação. E eu acho que esse tipo de análise é a que o Putin deve ter feito ao longo dos últimos anos. E aí o momento ideal era esse. Vai expandir o seu território para uma área rica. Eu estava olhando agora de tarde, eu não sabia. A Ucrânia deve ter uma terra muito fértil, porque ela em 2018, parece, maior produtora de batata, maior produtor de girassol, gergelim, um dos maiores, batata, um dos maiores produtores, acho que é o terceiro maior produtor de batata, produz um tipo de trigo lá, que é a maior produtora do mundo, trigo sarraceno, acho que chama, produz uma série de coisas lá que exigem um bom solo. Então já começa por aí, e isso do ponto de vista estratégico para a Rússia, e sempre foi um grande problema, porque a Rússia tem uma grande parte do seu território no gelo por boa parte do ano. Então, terra fértil é sempre bom.